Grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho do Vulcão, até porque amanhã teremos o clássico aqui do sul de Minas. O Vulcão vai receber o Vila Real, que hoje é um time de Machado, da cidade de Machado, que é dirigido pelo Wellington Simeão, que já trabalhou no Vulcão, inclusive, também, como treinador. Então vai ser um jogo interessante e o Vulcão se preparando. Ontem, inclusive, voltou a treinar. Nós estamos com imagem de um dos treinamentos do Vulcão da semana, né? E essas imagens foram do dia da apresentação do técnico Robinson Santos, mas é o grupo aí que usa o Ronaldão se preparando para efetivamente entrar em ritmo de competição, né? E claro que o jogo vai ser muito importante e a gente vai fazer esse registro lembrando do dia da apresentação do Robinson, porque esse será o primeiro jogo dele no Ronaldão. Agora amanhã, quarta-feira, 7 da noite, contra a equipe do Vila Real. E um dos destaques desse time do Vulcão tem sido o Gamarra que é volante. Hoje o volante moderno, ele sai para o jogo, ele cria opções, inclusive, para os companheiros de ataque. E o Gamarra vem cumprindo e vem melhorando esse fundamento. Já com o Alex Silva, o Alex estava aprimorando esse fundamento do Gamarrinha, e agora também o Robinson Santos tem dado ênfase ao trabalho dele como volante, o cara que sabe sair para o jogo. Inclusive os volantes hoje têm jogado assim, né? E nós conversamos com o Gamarra, porque mais uma vez, aliás, ele vai enfrentar pela primeira vez o irmão dele, que é Gamarra também, e que joga lá no Vila Real, e que é volante também. Então ele vai falar sobre isso, mas vai falar sobre esse momento bom que ele está atravessando na carreira. Vamos lá. Graças a Deus a gente começou fazendo 1-0, né, no começo do primeiro tempo. Perdemos alguma chance, né? Aí eles viraram para 3-1, mas graças a Deus a gente conseguiu sair com o empate. O negócio interessante é que você hoje é um cara mais maduro, né? Que sabe sair com a bola dominada. É um volante moderno, tem que saber sair também jogando, né, Gamarra? Sim, tem que saber sair jogando, né? O professor ainda falou, né? Nós volante, eu, Bahia, mas a gente não vai ficar só atrás, a gente vai fazer gol também, jogar perto da área. E você já conhece o Simeão, cara. Inclusive tem o brother que joga lá, o outro Gamarra, né? O que dá pra imaginar esse jogo aí, Gamarra? Tem o jogo quarto vai pegar fogo, né? O Simeão foi meu treinador, né? Eu conheço o estilo de jogo dele, conheço meu irmão, conheço alguns meninos que jogam lá, né? O jogo vai pegar fogo ainda mais contra o meu irmão, que joga no meio de campo, minha posição. Você já chegou a jogar assim oficialmente contra o teu irmão ou não? Não, oficialmente não. Se ele entrar e se você entrar, vai ser o primeiro confronto. Vai ser o primeiro confronto, né? Aí vamos ver no que dá, né? Agora vai sair melhor. Agora não tem dúvida que se o time conseguir uma vitória aí, né, Gamarra? O time fica numa situação muito boa, né, cara? Sim, né? Vai conseguir sair sobre vantagem sobre dois times, né? Sobre o Três Coração e o Vila Real. Aí a gente vai brigar pelo primeiro e segundo colocado. Legal então, né? Primeira vez para enfrentar o irmão, né? O Gamarra, o outro Gamarra, né? Que é volante também e joga no Vila Real. Então vai ser um espetáculo à parte, né? Entre os dois irmãos aí. Os dois são bons jogadores. E o Gamarrinha aí, que a gente viu falando agora aí, é um cara que tem jogado bem, tem cumprido religiosamente aquilo que o treinador pede para ele no meio de campo, cabeça erguida. Claro que ele vai amadurecer muito mais, ele está no início da carreira dele, né, o Gamarra. Então, gente, é um jogo interessante, muito importante, amanhã, 7 da noite, no Ronaldão. Se o Vulcão conseguir um bom resultado, uma vitória, sem dúvida que vai dar um passo importante rumo à classificação. É evidente que vai se enfrentar uma equipe muito difícil de ser enfrentada. O Vila Real vendeu caro a derrota diante do Inter de Minas lá por 3-2. Estava perdendo por 3-0, quase que empatou. Foi muito parecido com o jogo do Vulcão lá, só que o Vulcão conseguiu empatar. E depois jogou também em casa contra o Guarani, perdeu de 2-1, foi um jogo equilibrado. E agora esse jogo aí, jogou depois contra o Atlético Três Corações, ganhou de 2-0. E agora contra o Vulcão, um jogo pegado, um jogo que promete ser dos mais sensacionais amanhã, às 7 horas da noite,
lá no Ronaldão. Vamos relembrar como é que vai ser a rodada de amanhã? Amanhã a rodada cheia, né? O Contagem enfrenta o Coimbra no clássico lá de Contagem. As duas equipes são de Contagem. O América de Teófilo Otoni recebe lá em Teófilo Otoni o Boston City, que é de Manhuaçu. O Tupinambás, lá em Juiz de Fora, recebe o Atlético de Três Corações. O Paracatu joga em Paracatu diante do Uberaba. Uberaba que folgou na última rodada. O Vulcão, como nós já falamos, joga aqui com o Vila Real. E o Nacional de Uberaba joga em Uberaba contra o Exub, que é de Uberlândia. E o Inter de Minas, lá na cidade de Itaúna, vai receber o Guarani de Divinópolis, que é da região ali, né? Cerca de 20, 30 quilômetros, acho, entre Divinópolis e Itaúna. Pega um jogo importante, um jogo que pode definir posições aí lá em cima na tábua de classificação. Bom, eu queria falar também, gente, da Caldense. É que hoje nós tivemos, agora de manhã, entre 9 e 11 horas, a eleição para o próximo biênio. E teve só uma chapa, né? Só a chapa 13 de maio, que é comandada aí pelo próprio presidente. Aí nós estamos vendo ele, inclusive, chegando para depositar o seu voto, o Rovilson Jesus Ribeiro. Foi ali, assinou a súmula, né? O livro ali, está ali na cabine, certamente colocando o X no próprio nome, que só tem, né? Mas tem que votar. E depositando na urna, na chapa aí, junto com algumas personalidades aí da Caldense, né? O Didito, lá ao fundo nós vimos o Carlinhos, e muita gente interessante, importante na eleição da Caldense. A chapa tem o próprio Rovilson, né? O Luiz Fernando e o Pioli, exatamente presidente e os dois vices da atual administração. Certamente vão continuar, né? Porque é questão só de uma apuração que está sendo feita nesse momento, e daqui a pouquinho deve sair o resultado final. E amanhã, claro que nós vamos trazer aqui já, aí ó, presidente efetivo Rovilson Ribeiro, primeiro vice Luiz Fernando Soares, segundo vice Luiz Carlos Pioli. O Conselho Fiscal tem como titulares o Alexandre Sampaio, Sebastião Carlos Rabelo, o José Castro Brasileiro do Carmo e os suplentes do Conselho Fiscal, Flávio Tony Lima e Silva, o Antônio Luiz Mosca e o Ivanzinho, né? O Ivan Leite Ferreira. Então, legal, passamos por lá, fizemos esse registro, certamente amanhã vamos trazer o resultado oficial, que é pro forma, né? Sem dúvida que o Rovilson foi reeleito para mais 2 anos de mandato na Caldense. O que a gente espera, né? Que o ano que vem, o ano do centenário, a Caldense tire proveito dos erros deste ano em relação ao departamento de futebol. Quem sabe consiga fazer um time mais competitivo para buscar, quem sabe, o acesso, voltar para a primeira divisão, que é o grande sonho, não só da diretoria, mas também e principalmente dos associados e da própria torcida da Caldense. Vamos fazer o seguinte, vamos para um primeiro bloco de intervalo, rapidinho, a gente volta na sequência, tem muita informação, inclusive do especializado da Caldense. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.
O Plano São Luís não para de crescer. Depois de revolucionar o mercado de planos funerários e se tornar uma referência em cuidado humanizado, apoiado pela tradicional floricultura da região e com o único centro de tanatopraxia da cidade, a São Luís foi mais longe e abriu um velório todo novo, com capelas e ar-condicionado na Zona Sul. Agora, a São Luís comprou o Cemitério Parque e já fez diversas melhorias. Plano São Luís, esse é de Poços, esse eu confio. Muito bem, estamos de volta com o Minas Esporte. Lembrando que domingo agora tem a fase semifinal do Master 40+. Serão 2 jogos, ambos no Bandolão, às 8 da manhã. Teremos aí Curimbaba e Curitiba. Lembrando que se houver empate, a decisão é por pênaltis. E depois às 10 horas, lá mesmo no Bandolão, a equipe do Chiqueirão enfrenta a Frigonossa. Mesma coisa. Se houver empate, decisão nos pênaltis. E quem vencer vai para a grande final da competição. É o 40+, né? Master 40+. Agora vamos falar do especializado da Caldense. Vamos destacar aqui o time, a Caldense, o Sub-14 de basquete da Caldense, que venceu Araras por 76-30 em jogo da Liga Metropolitana. Estamos vendo imagens aí. O Sub-14 da Caldense mostrou muita força, vencendo a Associação Atlética Ararense por 76-30. Jogo válido pela fase de classificação da Liga Metropolitana de Basquete. O jogo foi realizado no sábado, consolidou a boa fase do time comandado pelo técnico Otávio Troiano e pelo auxiliar o Enzo Cândido. Um dos destaques da vitória foi o Antônio Eloy Passos Neto, que destacou aí o grupo, né, o time que jogou junto o tempo todo. Então, muito legal. E o técnico Otávio Troiano também enfatizou a evolução tática da equipe, destacando a defesa sólida e os rápidos contra-ataques com pontos fundamentais para a grande vitória. O time tem Luca Oliveira, Antônio Camargo, Matheus Mancal, tem o Olavo Campos, o Breno Lima, o Antônio Passos, Miguel Lemos, Antônio Lemos, Gustavo Gomes, Vinícius Salles, Pedro Barros e o Davi Muniz. Então são os destaques aí desse time do basquetebol Sub-14 da Caldense. Eu queria falar também do final de semana vitorioso no vôlei da Caldense, e a gente destaca aqui que foi uma semana realmente, um final de semana, né, dos mais marcantes. A Caldense dominou São José dos Campos ao vencer em 3 categorias do vôlei no mesmo dia. A vitória no Sub-19 masculino por 3-0, entrou em quadra com confiança, derrotou o adversário paulista por 3-0, com parciais de 25-8, 25-15 e 25-23. É o comando do técnico Marco Aurélio, dos auxiliares Paulinho Toni e Tomás Fonseca. O Sub-15 feminino venceu no tie-break, conseguiu aí 25-22, 25-16, 22-25, 23-25, foi para o tie-break e venceu 19-17. A levantadora Júlia Fonsato foi o destaque da partida e elogiou o esforço coletivo do time. Triunfo também no Sub-17 feminino por 3-1. No confronto Sub-17 feminino, a Caldense garantiu a vitória por 3-1, com parciais de 25-20, 25-16, 19-25 e 25-23. O técnico Tomás Fonseca destacou a resiliência das atletas, especialmente no quarto set. Com os 3 resultados positivos, a Caldense segue firme na Copa Regional, buscando a classificação para as fases finais da competição. Então foi uma virada à época também da equipe adulta feminina. A equipe feminina adulta protagonizou uma vitória incrível contra a Guaranésia,
vencendo por 3-2, depois de estar perdendo por 2-0 em um confronto complicado. A Caldense começou mal com parciais de 25-15 e 28-26 a favor das adversárias. Só que aí o time reagiu e venceu os 3 sets restantes por 25-18, 25-18 e 25-11, selando a vitória pelo placar de 3-1. Partida de sábado, então, sub-13 feminino, o Caldense perdeu para o Clube Bonfim 3-0. Sub-14 feminino, vitória da Caldense sobre o Bonfim 3-0. No domingo, sub-19 masculino, 3-0 para a Caldense sobre São José dos Campos. Sub-15 feminino, 3-2 contra São José. Sub-17 feminino, 3-1 contra São José dos Campos. E o adulto feminino, 3-2 contra Guaranésia. Então tá dado o recado aí de um final de semana vitorioso no vôlei da Caldense. E a Caldense é campeã também do circuito sul-mineiro de basquete sub-13 feminino. Então a Caldense conseguindo aí grande resultado, vencendo, conquistou o título, né, do circuito sul-mineiro de basquete no sábado, lá em Passos. As meninas da veterana dominaram as suas adversárias e garantiram aí 2 vitórias expressivas para levantar a taça do basquetebol sub-13. No primeiro jogo, a Caldense enfrentou o Arceburgo e venceu por 23-4, mostrando a superioridade desde o início. Na segunda partida, o time manteve o mesmo ritmo e venceu novamente por 24-4, selando a conquista do campeonato. A Manuela Rodrigues Elias foi um dos grandes destaques da competição, sendo a cestinha do torneio. E além dela, a Giovana Vasconcelos de Freitas também brilhou em quadra. As 2 jogadoras foram eleitas para a seleção do campeonato, mostrando aí, coroando as ótimas atuações ao longo da competição. E com esse resultado, a equipe sub-13 termina feminina da Caldense, reafirma sua força e a dedicação, celebrando uma importante conquista para o clube e para o basquete de base da região. Eu quero lembrar aqui que a equipe técnica teve a Letícia Costa Gouveia, a técnica propriamente dita, e o Júlio César de Freitas, que foi o auxiliar técnico. Parabéns, então, ao basquete feminino da Associação Atlética Caldense. Vamos falar também do pedestrianismo. Eu quero destacar aqui 2 atletas aí, o Rafael Leôncio e também a Tatiele. O Rafael Leôncio e a Tatiele Carvalho, que conquistaram o 2º lugar no 3º circuito pintado Canastra Racing. Aconteceu no último domingo e atletas de diversas regiões participaram desse circuito e os corredores da Caldense brilharam na competição. O Rafael Leôncio e a Tatiele Carvalho garantiram o 2º lugar em suas categorias, mostrando aí grande desempenho. O Rafael completou o percurso em 19 minutos e 18 segundos, assegurando aí, como eu falei, o 2º lugar geral masculino, e a Tatiele com um tempo de 23 minutos e 22 segundos, também com a 2ª colocação geral feminina. Os 2 atletas demonstraram resistência e técnica numa prova muito difícil, consolidando aí lugares de destaques na competição. Olha, gente, eu queria abrir um espaço aqui para fazer um registro triste, né? Porque nós perdemos hoje um dos grandes ícones da narração esportiva do Brasil. Faleceu em São José dos Campos o radialista Flávio Araújo. Nós estamos vendo aí, ó. Para quem não se lembra disso, o Flávio é irmão do Chico de Assis, que é proprietário da Cultura, da Rádio Cultura. E aí nós estamos vendo o Flávio em atividade, com o microfone. O Flávio que fez inúmeras Copas do Mundo. O Flávio que fez inúmeras Olimpíadas.
ele foi proprietário de uma emissora de rádio, também aqui em Poços de Caldas. Cada irmão tinha uma emissora de rádio aqui. Depois o Flávio, ele voltou lá para a região de Piracicaba. Quando encerrou a carreira, ele veio para Poços também, chegou a residir durante algum tempo aqui. Pai do Vinícius Araújo, que é um grande locutor também, e recentemente estava residindo lá em São José dos Campos. Então a gente lamenta profundamente. No tempo do Éder Souza, que foi o nosso grande boxeador da história do boxe brasileiro, as grandes lutas do Éder do Éder Joffre, foram transmitidas pelo Flávio Araújo. Então, ficam os nossos sentimentos, o registro do falecimento de um dos maiores nomes da história do rádio esportivo do Brasil. Lamentamos profundamente. Nós vamos para mais um pequeno bloco de intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. Tem mais informações aqui, já já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. No mês do cliente, a Telemídia tem um presentão pra você. A assinante Telemídia tem ponto extra de Wi-Fi com a rede Mesh a partir de R$20. É Wi-Fi na casa toda, com a tecnologia Mesh a partir de R$20 por ponto. No mês do cliente, dê um upgrade na sua internet, com os melhores planos Telemídia mais a tecnologia Mesh. Telemídia com a rede Mesh é Wi-Fi na casa toda. Legal, nós estamos de volta e eu tenho mais uma informaçãozinha aqui do especializado da Caldense. É o handebol infantil, com vitórias importantes aí no cenário do handebol na região, né? No Sub-15 feminino, por exemplo, Poços ganhou de Carmo do Rio Claro por 29-8 na Lidarp. E o Poços Caldense acabou ganhando de Campestre por 14-13, time de Poços que representa a Caldense também, na Lidarp. No infantil masculino, Campestre ganhou de Poços, o da Caldense, né, por 27-21, na Liga Mirim de Minas Infantil. E no Poços, tivemos a vitória do time de Poços, Caldense, sobre Varginha, na Liga Minas Infantil, por 19-18. Tivemos também no infantil feminino, a vitória do time de Poços, Caldense, sobre Três Pontas por 29-7, na Liga Minas Infantil. Também na Liga Minas Infantil, Poços, Caldense, ganhou de Itamonte por 33-8. E outra vitória importante, por 25-21, sobre São Lourenço, também na Liga Minas Infantil, 25-21, vitória do time de Poços, Caldense. Legal, parabéns, o handebol de Poços de Caldas e da Caldense vivendo grande momento. Vamos falar agora do Campeonato Brasileiro da Série A, já que nós tivemos um jogo ontem entre Internacional e Cuiabá. Vitória do Inter lá no Beira-Rio pelo placar de 3-0. E nós temos a classificação, né? Nós temos a classificação. Hoje o Botafogo ainda é líder isolado, 53 pontos. Depois tem o Palmeiras com 50, Fortaleza com 49, Flamengo 45, São Paulo 44 e Bahia com 42. São os times da zona da Libertadores da América. Os times da zona da Sul-Americana. Cruzeiro 41, Inter 38. Olha como subiu o Internacional, hein? 8º lugar e tem ainda 2 jogos a menos. Vasco 35, Atlético Mineiro 33, Juventude 32 e Bragantino 31. Depois nós temos o Atlético Paranaense com 30, o Grêmio e o Criciúma com 28,
O Fluminense, que é o primeiro fora da zona vermelha, com 27. E na zona de rebaixamento, o Vitória tem 25, o Corinthians também tem 25, o Cuiabá com 22 pontos e o Atlético Goianiense, que é o último colocado, 18 pontos ganhos. E o Campeonato Brasileiro da Série B também. Vamos começar falando da classificação da Série B. Os 4 que estão hoje mais próximos do acesso são o Novo Horizontino com 47 pontos, o Santos com 46, o Mirassol com 43 e o Sport com 42. Tem o mesmo número de pontos do Vila Nova, porém o Vila Nova está fora do G4. Então ali nós temos o Vila Nova com 42, o Ceará com 39, o América Mineiro com 38, o Avaí com 37, o Goiás com 36, junto com o Operário e Amazonas. Depois tem o Curitiba com 34, o Botafogo de Ribeirão e o Paysandu com 30, a Ponte Preta com 29 e o Ituano, que é o primeiro fora da zona vermelha, com 28. É o mesmo número da Chapecoense, mas o Ituano tem um saldo, número de vitórias maior do que o número de vitórias da Chape. E aí na zona vermelha, além da Chapecoense, temos o CRB com 26, junto com o Brusque, e o Guarani, que tem apenas 21 pontos, está caminhando firme aí para ser um dos rebaixados do campeonato. Olha, 3 jogos serão hoje pela Série B. Em Novo Horizonte, Novo Horizontino e Brusque. Em Campinas, Guarani e Mirassol. E em Florianópolis, Avaí e Ituano. Amanhã mais 5 jogos. Sport e Goiás no Recife. Vila Nova e Chapecoense em Goiânia. Amazonas e Operário em Manaus. América Mineiro e Paysandu em Belo Horizonte. E em Curitiba, Coritiba e Ceará. E 2 jogos serão amanhã, com destaque para CRB e Ponte Preta, que será lá em Alagoas, e em Ribeirão Preto, Botafogo de Ribeirão e o Santos, que é o nosso time do coração, né? O Santos está em segundo lugar aí. Vamos falar também da Copa Sul-Americana. Pelas quartas de final, teremos um jogo hoje. E hoje é um clássico do futebol brasileiro pela Sul-Americana. O Fortaleza, lá no Castelão de Fortaleza, recebe o Corinthians. O Corinthians aí deve colocar alguns novos contratados, inclusive o Memphis Depay, né? Que deve estrear também hoje. Então, um jogaço hoje pela Copa Sul-Americana. Pela Libertadores, só um jogo hoje também. Lá no Chile, o Colo-Colo recebe o River Plate. Claro que ao longo da semana teremos mais jogos, tanto pela Libertadores quanto pela Copa Sul-Americana. Mas aí nós vamos abordar aqui durante todos os dias desta semana. Por hoje é só. Agradeço o prestígio da sua audiência. Convido você a esteja conosco amanhã, porque a partir do meio-dia teremos muito mais informações. Até lá e um grande abraço.